Olá, Amém. graça e paz, meninas. Graça e paz, Suzana, Thalita. Olá, Aleluia, pessoal. Jesus. Thalita já vai falar, é a nossa convidada. Vocês já viram lá nas redes. Thalita vai falar, vai derramar do Senhor nas nossas vidas. Thalita é obreira na Igreja Videira, lá em Salvador. E a gente está recebendo ela com imenso Amém. prazer. E eu fiquei muito feliz quando ela disse, ela topou trazer uma palavra pra gente. E eu tenho certeza que vai ser um tempo Amém. muito Graça e rico paz, seja com ela, em bem-vinda, nome minha de Jesus. querida. Suzana vai só Em dar uma nome de palavrinha com ela e Jesus. ela já vai Venha derramar trazer nas para nós nossas o que vidas, Deus em colocou em nome de seu coração. Fica à Jesus. vontade, em nome de Jesus. Amém. 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 Eu que quero agradecer a vocês o carinho, o É convite. verdade. E Amém. quero convidar para a gente começar orando, né? Para que o Senhor venha Amém. trazer luz nesse tema na vida de Amém. Amém. todas as mulheres que forem assistir esse vídeo. Amém? Amém. Amém. Senhor, nós louvamos o Teu Amém, nome, Jesus. porque em um tempo como este, o Senhor nos fez mulheres nessa geração. Pai, eu quero te Aleluia. agradecer, porque o Senhor tem nos levantado. Aleluia, Jesus. Tem levantado mulheres fortes, Senhor, nesse Amém. tempo. Em nome de Para Jesus. que ser usadas pelo Senhor. E é sobre isso, Senhor, que nós vamos Aleluia, falar Deus. hoje. Amém. Deus, que o Espírito Santo direcione cada palavra. Que o Espírito Aleluia. Santo traduza cada palavra ao Amém. coração de cada mulher que ouvir, que Amém, assistir esse vídeo, Jesus. independente do tempo, do lugar onde ela estiver. Que essa palavra gere vida no coração dela. Em nome Amém. de Jesus. Em nome de Amém. Jesus. Amém. Aleluia. É um tema que é complicado falar, principalmente nesse tempo que a gente vive, né? Porque são tantas ideias feministas, tantas ideias sobre a liderança da mulher. Mas e nós, mulheres, dentro da igreja, como é que a gente fica? Qual é o nosso papel como líderes da igreja, na nossa casa? E diante de tudo que a gente tem vivido nesse tempo de pandemia, né? Amém. São muitas questões que são levantadas e é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho. Deus tem tratado muito ao meu coração sobre esse tema e eu queria compartilhar com vocês. Fiz até uma pesquinha aqui para eu não me perder. Eu também E eu queria peço. começar falando do livro lá, Liderança Apaixonada, né? De Pastor Aloysio. Não sei se vocês já leram. Se não Não, ainda leram, é não. uma excelente explicação de leitura. Ele conta a história lá, falando sobre liderança, que todos nós somos líderes. E às vezes algumas pessoas têm dúvida disso, né? E aí ele vem contando uma historinha pra gente, dizendo o seguinte, que colocaram em um barco 5 pessoas e entregaram os remos para essas pessoas. E cada um começou a remar de um jeito lá, só que ninguém saía do lugar. Até que alguém se levantou e falou, tomou a frente, orientou como deveria ser, a maneira de remar certa, e aí eles conseguiram chegar em um determinado lugar. Esse que se levantou para dar essas direções, né, que foi o líder da equipe, foi tirado do barco e deixou nesse barco apenas os outros 4. Então, a história se repetiu. Todos tentaram remar e não saía do lugar. Aí alguém se levantava e dava as direções, eles conseguiam chegar onde deveriam. Aí aquele que foi levantado líder, tiraram também de dentro desse barco e deixaram só os outros 3. O que foi que aconteceu? Após algumas tentativas frustradas, aquele grupo também, outra pessoa se levantou até chegar. E assim sucessivamente, mostrando o quê? Que na ausência de um líder, sempre se levanta outro líder. Então o que é que a gente percebe? Todos somos líderes. A diferença entre um e outro é que uns têm iniciativa e outros não têm. Uns ficam pensando, eu preciso aprender, eu não sei liderar, eu vou enfrentar muito problema, eu vou enfrentar muita crítica. Então, muitas mulheres também não exercem liderança por causa disso, né? Pensa sempre no que a outra vai falar, será que vai fazer direito, não quer receber as críticas, mas a verdade é que se a gente tomar iniciativa, a gente vai liderar. Nós fomos criados por Deus para a liderança. E aí, para completar, eu quero citar também um outro trecho de um livro agora da pastora Márcia, que é o Batom e Bate-Papo, A Mulher na Edificação da Casa de Deus. Que ela fala o seguinte, que Deus concedeu à mulher, preste atenção, uma força capaz de mudar nações inteiras. Aleluia. E aí, Aleluia. como é que a gente faz isso?
Como é que a gente tem essa capacidade de mudar nações inteiras? Olha só o que ela fala, que ele colocou a mulher no centro da família. E que quando a gente edifica a nossa família, a gente está formando homens e mulheres com o caráter de Deus. Eu creio. E assim a gente vai contribuir para a formação de nações fortes. Uau, Amém. meu Deus. Poderoso Aleluia. isso, não é? A gente podia terminar por aqui. A mulher é a base, né? Ou seja, a mulher é a base. Nós temos um papel fundamental na edificação da nossa família e na edificação da casa de Deus. Mas para ser bem sucedida nessa liderança, a mulher precisa estar debaixo da palavra. Ela precisa estar direcionada pela palavra. A gente não pode seguir achismos, a gente não pode seguir as nossas ideias naturais, porque às vezes nós fomos criadas, né, com ideias erradas das nossas famílias, trazidas pelos nossos pais. Mas a gente tem que ser direcionada pela palavra de Deus. Então, a primeira coisa, a primeira liderança da mulher, você sabe onde é? Com ela mesma. A gente precisa se liderar. A gente precisa liderar a nossa vontade, a gente precisa liderar os nossos pensamentos. Porque quando a gente liderar a gente mesmo, aí sim nós estaremos aptas para liderar a nossa casa e, consequentemente, as outras esferas dessa atuação de liderança, né? Nós precisamos aprender a liderar a nossa casa, os nossos filhos. Mas aí entra aquele ponto que muitas mulheres não gostam que trate, né? Que é a submissão da mulher. Deus nos colocou para liderar a nossa casa, sim. E nós precisamos entender qual é esse papel de liderança. E esse papel da nossa liderança é debaixo da liderança do nosso marido. Mas me conta aí, por que quando fala nisso, eu já sei que tem um bocado de mulher aí se coçando. Porque tem gente que fala, ela fala dessas coisas, né, de submissão ao marido, é porque ela não sabe o marido que eu tenho. Eu ouço muito isso. Mas, na verdade, toda empresa precisa de um líder, é ou não é? E a maioria das mulheres que trabalham fora de casa, elas trabalham debaixo da liderança de alguém. E elas não têm dificuldade de se submeter ao líder, ao chefe no trabalho. E a pergunta que eu quero fazer hoje é a seguinte: por que muitas mulheres não têm dificuldade em aceitar a liderança do chefe na rua, mas têm dificuldade de aceitar a liderança do marido dentro de casa? Bem sacado. Por que será isso? Não é? Muito interessante. A gente trabalha feliz, a gente trabalha na rua aceitando as coisas do chefe, que muitas vezes é um homem. Mas por que em casa, quando chega a hora da gente ser liderada pelo marido, para poder exercer a nossa liderança com os nossos filhos, a gente não consegue? Eu vou lhe dar a resposta. É porque o mundo colocou o trabalho de uma mulher de casa, o trabalho de mãe, como se fosse algo sem valor. E é por isso que eu falei que a gente precisa primeiro liderar aqui, ó, o nosso pensamento. Você tá entendendo? Eu preciso entender, por isso que a gente começou falando do que a pastora Márcia falou lá no livro dela, que nós podemos formar nações fortes, sendo mães e mulheres que lapidam o caráter dos nossos filhos, transformando eles à imagem de Jesus. Amém. Tá vendo como é poderoso isso? E aí o que é que acontece? O mundo não valoriza o trabalho de uma mulher. O mundo não valoriza a dona de casa. Tanto é que aquela mulher que fica em casa, ela é aquela que não trabalha. Não trabalha. É a que mais trabalha, né? Não trabalha. Trabalha ou não? Meu Deus do céu. É a que mais Nessa trabalha. quarentena que eu tenho ficado em casa o tempo inteiro, eu tenho vivido isso, né? Porque eu trabalho na rua também. Sim. Mas essa quarentena eu fiquei em casa o tempo todo. E aí? Não é pouco. Além do Verdade. trabalho de casa, que eu tô trabalhando ou além do trabalho da rua, que eu tô trabalhando remotamente, tem também os trabalhos de casa. E meu pai, é muito trabalho. Realmente, educar filho. Tem coisa mais fácil do que educar filho? Tem coisa mais difícil? Não tem. Eu sempre, quando eu falo sobre isso, eu gosto de citar o exemplo da minha bisavó. Minha bisavó morreu com 90 anos. E ela falava assim: já trabalhei de enxada,
já trabalhei de ganho, de lavar para ganho, já trabalhei de muita coisa, mas o trabalho mais difícil que eu trabalhei foi criar gente. Então, criar filho é muito difícil, né? Formar o caráter não é uma tarefa fácil. Organizar uma casa, irmãs, lavar, passar, cozinhar, trabalhar as relações familiares do irmão com o outro que está brigando, quando você tem mais de um filho. Trabalhar suas relações com seu marido é muita coisa. Mas aí a mulher que lidera aqui, ó, primeiro, né? Que entende o seu papel, ela vai liderar também a sua casa. E liderando a casa, ela vai aprender 3 coisas fundamentais. Primeiro, ela precisa organizar o tempo dela. Se a mulher se organiza o seu tempo, ela vai conseguir lavar, passar e cozinhar. E cuidar dos filhos e cuidar do marido. Se a mulher estabelece prioridades, ela também consegue. E se ela consegue também delegar funções, vai conseguir fazer tudo. Mas o ponto que eu quero chegar aqui, minhas irmãs, não é só conseguir lavar, passar, cozinhar, se relacionar com os filhos, educar os filhos e se relacionar com o esposo. Eu não quero só falar sobre isso. Eu quero falar sobre isso com alegria. Amém. Porque aí é o X da questão. Uma coisa é você fazer tudo isso feliz e outra coisa é você fazer tudo isso com peso, murmurando, nervosa e estressada. É ou não é? Eu tenho 2 termômetros na minha casa. E elas conseguem me medir direitinho. E eu já percebi que o termômetro está tendo algum probleminha quando ela fala assim, mãe, por que a senhora está nervosa? E aí eu tenho que voltar a liderar meus pensamentos. Deixa eu te mostrar uma coisa. Mateus 24:12 diz assim, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Toda vez que eu li esse texto, eu pensava na iniquidade dos outros, no pecado dos outros. Até que Deus me mostrou o meu pecado e a minha iniquidade. E eu fiquei chocada com o que eu vi em mim. Sabe, irmãs, qual era o pecado que estava esfriando demais? Demais. O amor pela casa, pelos filhos, pelo marido. Era o pecado da murmuração. Era o pecado da impaciência. Por quê? Porque quando a gente fica murmurando demais, impaciente demais, a gente despeja nos nossos filhos, despeja no nosso marido. É ou não é? É assim que acontece. Mas a gente precisa entender que o nosso amor pela nossa casa não pode se esfriar. O nosso amor pelo nosso marido não pode se esfriar. E aí você pode falar, ih, Thalita, essa conversa sua não tá com nada, porque você não conhece meus filhos, você não conhece o meu marido. Eu realmente não conheço os seus filhos e não conheço o seu marido. Mas eu acho que eu conheço o Deus que você serve. Amém. E se você serve o mesmo Deus que o meu, eu lhe garanto, ele pode transformar a sua vida. Aleluia, você está conversando aqui mesmo com uma mulher que não gostava de fazer nada dentro de casa, que não tinha prazer em lavar um prato. Hoje é diferente. Aleluia. Hoje eu tenho prazer em estar na minha casa. Hoje eu tenho um trabalho, graças a Deus eu me considero, para a glória do Senhor, uma mulher bem sucedida no meu trabalho. Mas eu prefiro ser muito melhor sucedida dentro da minha casa, com as minhas filhas e com o meu marido. Então a gente precisa liderar, sabe o que, irmãs? A nossa mente, a nossa alma. A alma é o que? A mente, vontade e as emoções. É bem verdade que tem dia que eu não quero lavar prato. Não pense que eu tenho prazer todos os dias em lavar prato. Normal. Não pense que eu tenho prazer todos os dias em fazer comida. Não pense que tem aquele dia que você faz mais feliz do que outros. Mas a gente precisa entender o seguinte, que esse serviço é para o Senhor. Tudo A para palavra o de Deus Senhor. diz, tudo que vier a sua mão para fazer, faça conforme as suas forças. Qual é a força que o Senhor tem te dado, minha irmã? Então, dê o seu melhor para o Senhor. Não permita que... Olha, a verdade é que nós somos muito orgulhosas. A verdade é que nós somos muito avarentas e egoístas. Estou falando a começar de mim, estou falando para vocês coisas que Deus mostrou para mim. E eu creio que Ele quer mostrar para você também. Com certeza. Nós somos orgulhosos, sabe o quê? Quando a gente fica fazendo tudo o tempo todo e fica atrás de um elogio, e fica atrás de um reconhecimento do homem,
um reconhecimento dos filhos, só que nem sempre esse reconhecimento vem. Verdade. É ou não é? E aí a gente acaba pensando, ficando egoísta. Eu faço tudo nessa casa, quem vai fazer por mim? Quem vai me ajudar? É ou não é, irmãs? É verdade. A gente fica centrado no nosso ego. Mas a gente não pode deixar isso fazer com que o nosso amor se esfrie. E aí traga prejuízo para o nosso relacionamento com os nossos filhos, com o nosso marido. E de repente o ambiente da nossa casa está prejudicado. É verdade. Porque não adianta, minha irmã, você ser líder de célula de criança. Não adianta se você é líder de célula de adulto, seja lá de que você é líder. Se a sua casa não está bagunçada, bem, se né? você não está bem. Você está entendendo? Você precisa estar bem com Deus. E isso vai fazer com que você esteja bem com você mesmo e com aqueles que estão perto de você. Claro que você tem que liderar uma célula. Eu amo liderar célula, eu amo estar na frente de encontro. Meu Deus, eu amo estar fazendo um Domingo Kids. Quem me conhece sabe o prazer que eu tenho nisso. Mas durante algum tempo na minha vida, eu confesso, me arrependo e renuncio. Que eu tinha prazer nessas coisas, mas eu não tinha prazer na minha casa. E Deus me mostrou que eu precisava ter prazer primeiro na minha casa. Que a minha liderança precisava ser forte primeiro com a minha casa. Você está entendendo? Depois que eu aprendi isso, foi que eu comecei a fazer com alegria. O meu humor mudou. Eu parei de murmurar. E eu tenho visto Deus fluir na minha casa, no meu relacionamento com meus filhos, no meu relacionamento com meu marido. É bem assim. Quando a gente não enxerga que nós estamos servindo ao Senhor, formando nações fortes a partir da nossa atuação como mãe e mulher, a gente fica estressada e vendo as coisas como um trabalho. Se você vê tudo aquilo que você tem que fazer na sua casa como um trabalho, você vai se cansar. Mas quando você vê como um serviço para o Senhor, você vai se alegrar. Eu falei a vocês que minhas filhas são meu termômetro. E quando elas falam assim para mim, mãe, por que você tá nervosa? A senhora tá nervosa? Aí eu digo, já sei, ó, eu tô vendo tudo como trabalho. Aí eu mudo minha mente, começo a ver como serviço, meu humor melhora. Você tá entendendo? É assim que funciona, irmãs. É dessa maneira que tem funcionado comigo. E eu acredito que se você colocar em prática, vai funcionar com você também. Com certeza. A liderança da mulher vai ser forte quando ela tiver seu fundamento em Cristo. Nosso fundamento tem que ser o Senhor. Aleluia. Será que a gente fala com a boca que o nosso fundamento é o Senhor, mas com a prática o nosso fundamento é outra coisa? Porque às vezes eu vejo muitas mulheres falando assim, obreira, mas se eu tivesse um ajudante na minha casa. Ou então falam assim, obreira, mas se eu trabalhasse fora. Você está colocando fundamento na mão de outras pessoas. O fundamento tem que ser o Senhor. Amém. Muitas mulheres falam, mas eu não tenho nenhum ajudante. Verdade. E eu acabo mostrando, sabe o quê? Ela tem ajudante e ela não enxerga. Porque a murmuração faz com que a gente não enxergue a bênção. Né? A Verdade. máquina de lavar roupa é sua ajudante. Tem mulheres que têm máquina de lavar prato, é sua ajudante. A cafeteira é a sua ajudante. Coloca suas ajudantes para trabalhar e vai trabalhar feliz. Vai fazer as coisas com alegria. A liderança da mulher deve ser fundamentada na palavra. E aí a gente vai lá para a mulher de Provérbios 31, que é a mulher virtuosa. Aí eu peguei aqui rapidinho, que eu sei que a gente tem pouco tempo, né? Para ver quais são as características, algumas características dessa mulher virtuosa. Depois você lê com calma lá. Pronto. Você vai ver a liderança forte que aquela mulher tinha. O coração do marido estava nela. Meu Deus, essa mulher liderava o coração do marido dela. Como é que a gente lidera o coração do marido? Aí eu não sei, eu sei liderar o coração do meu marido. Cada um conhece o coração do seu marido, é que tem que liderar. Como é que você vai tratar o seu marido para que o coração do marido esteja nela? Quando seu marido tem um problema, quem é que ele busca primeiro, irmãs? É a você? Ele sabe que pode contar com o seu ombro, sabe que pode contar com a sua oração, ele sabe que ele pode contar com o seu ouvido. É você que fortalece, que auxilia o seu marido. Então, a liderança da mulher é fortalecer o homem, é estar junto com o homem. Olha outro ponto importante da liderança dessa mulher. Ela só faz bem. Ela só faz bem para o marido dela. Aí eu te pergunto,
Será que o marido da mulher de Provérbios 31 era perfeito? Claro que não. Com certeza Claro que não. Não tem ninguém perfeito. Nós não somos perfeitas. Às vezes eu penso assim, meu Deus do céu, André é um herói, porque me aturar não é fácil, irmãs. Me aturar não é fácil. A gente sabe que nós temos defeitos, que nós temos dificuldades. Mas a gente tem que pedir ao Senhor sabedoria para fazer bem ao nosso marido. Porque quando a gente faz isso, o ambiente da nossa casa fica bem. Olha outra coisa. Essa mulher de Provérbios 31, ela busca alinho. Sabe o que significa isso? Ela sai de casa, ela busca, ela ajuda no trabalho, ela trabalha na rua, ela vai para fora de casa. Então, a mulher que é sábia, ela usa de todas as estratégias que ela tem para apoiar o marido dela. Ela traz de longe seu pão. Olha só, ela traz de longe o seu pão. Ela levanta à noite para cuidar da casa e distribuir tarefas às servas. Meu pai, essa mulher não é preguiçosa porque ela levanta de noite. Ela levanta de noite para dar tarefas, para distribuir pão, para suprir a necessidade daqueles que estão debaixo da casa, do teto dela. Então essa mulher de Provérbios, ela não é uma mulher preguiçosa. E quantas vezes nós somos preguiçosas? Quantas vezes a gente quer acordar tarde? Tá aqui, ó, alguém que amava acordar tarde. Tá aqui alguém, ó, que ama. Na verdade, eu amo até hoje ser paparicada. E aí, quando eu não era paparicada, eu ficava frustrada, ó, chorando, meu marido não presta, ele não pensa em mim. Mas, pelo amor de Deus, vamos deixar de ser menina. Vamos parar de acreditar em conto de fada. Príncipe encantado não existe. Existem homens que estão sendo moldados pelo Senhor para ser conforme a imagem de Cristo. E nós, como mulheres, temos que ser líderes para saber fazer com que nossos maridos sejam cada dia mais parecidos com o Senhor. Amém. Para fazer primeiro, sabe o quê? Com que nós sejamos cada vez mais parecidas com o Senhor. Aleluia. Esse é o nosso papel de liderança, liderar primeiro a gente. E eu garanto que quando a gente for parecida cada vez mais com o Senhor, o nosso marido também vai ser, se você tem um marido que ainda não é. Os nossos filhos também serão. Então, como eu falei, né? Essa mulher, ela dava ordem às servas. Pode ser que você não tenha as servas que você gostaria de ter, mas garanto que você tem máquina de lavar. São pouquíssimas as casas hoje que não tem uma máquina de lavar, né? Você tem uma cafeteira. Seja lá, aqui, a ajudante que você tiver, valoriza ela, agradece pelo que você tem. Olha outra coisa, outra característica, sua lâmpada não se apaga à noite. Você sabe o que é isso? É uma mulher atenciosa, ela está ligada nos detalhes, ela está prestando atenção. Outra característica da nossa liderança como mulher, nós precisamos ajudar o pobre. Ajudar aquele que precisa. A mulher tem uma liderança forte quando ela pensa no outro, quando ela ajuda o outro. Já falei que ela não era preguiçosa. E uma parte muito interessante, que diz assim lá, ó, se alegra com o futuro. Aleluia, irmãs. Amém. Ela se alegra com o futuro. Você precisa se alegrar com o futuro. Lidere você mesmo se alegrando com o futuro. Amém. Nós temos milhões de preocupações. O tempo hoje é de quê? É de ansiedade. Essa vacina presta, essa vacina não presta. Eu devo tomar vacina ou não devo tomar vacina? Quando é que tudo volta ao normal? Quando é que será que não vai voltar ao normal? É o anticristo que está vindo, não é o anticristo que está vindo. Tem tudo quanto é coisa aí vindo, falando. É tempo da gente viver ansiosa, é perder o emprego, é tô sem dinheiro, a renda diminuiu. E milhões de coisas acontecendo. Trabalhando a sua mente para você ficar ansiosa. Trabalhando a sua mente para você ficar nervosa. Trabalhando sua mente para ficar com medo. Mas olha o que essa mulher é. Essa mulher é uma pessoa que se alegra com o futuro. Amém. Isso significa que essa mulher tem expectativas boas. Boas. Oh, aleluia! Pastor Adean sempre tem falado aqui nos nossos cultos, nas palavras dele. Tem expectativas boas. Tem expectativas boas. Coisas boas acontecem com quem sabe que é amado. Verdade. Rízia falou isso aqui na outra live, não foi? Sim, sim. Coisas boas acontecem com quem sabe que é amado. Então, irmã, saiba que você é amada do Senhor. Muito. E se você é amada do Senhor, coisas boas vão acontecer na funcionar. sua vida. Tem expectativas boas do futuro.
Isso. Creia que grandes coisas estão por vir. Amém. E para terminar, irmãs, esse aqui é um dos versículos da minha vida. Enganosa é a beleza, e vã é a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Aleluia. Meu Aleluia. Deus. Glória A gente está Deus. vivendo na geração de quê? Da beleza, né? Todo mundo tem que ser lindo, tem que ter um padrão de cabelo, tem que ter um padrão de corpo, tem que ter o rosto assim, assado, e vamos botar isso e aquilo. Ótimo. Quem tem condições de fazer, faça mesmo. Se você acha que se sente bem, que vai ficar melhor, que seu marido gosta, faça. Mas se você não pode, irmãs, seja feliz com o que Deus te deu. Verdade. Porque não vai adiantar você botar botox, fazer plástica, fazer isso, fazer aquilo outro, se você não liderar isso aqui, ó. A sua cabeça. O que tem de mulheres frustradas depois de fazer tantas cirurgias plásticas. Sim, nossa. Quantas pessoas... Eu já vi tantas situações de mulheres que diziam sonhar conhecer o mundo. Os maridos levam para conhecer vários lugares do mundo. E o relacionamento entre eles não melhora. E a vida delas não melhora. Por quê? Porque não adianta liderar nada se você não lidera a sua cabeça. Se você não lidera os seus pensamentos. Você está entendendo? Isso é importante. Então, irmãs, enganosa é a beleza nesse tempo de que existe um padrão de beleza pré-estabelecido que todo mundo tem que fazer. Mas entenda o seguinte, a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Aleluia. Se você temer o Senhor, se você colocar os princípios da palavra, se você tiver força e liderança com você mesmo, para liderar seus pensamentos, suas emoções, liderar os seus atos, agir como essa mulher de Provérbios, no tempo certo, a consequência de servir ao Senhor, temer ao Senhor, vai vir. E vai vir, sabe como? Com louvor. Glória a Deus. Então, falar de liderança da mulher é falar de liderar a si mesmo. A mulher precisa liderar os pensamentos dela. A mulher precisa entender que a liderança dela está debaixo, primeiro, do Senhor e segundo, do seu marido. Amém. A mulher que é líder, a mulher que sabe liderar, ela precisa organizar o tempo, estabelecer prioridades e delegar funções. Funções a quem? Aos filhos. Tem filhos aí que já estão na idade de arrumar uma cama. Sim. Tem filhos que já estão na idade de lavar um prato. E por que não ensinar? Nós precisamos entender essas verdades. Amém. São verdades que não são fáceis de engolir. Nem todo mundo tá preparado para ouvir isso. Thalita, é uma questão de acreditar na Bíblia, né? Isso é um fundamento bíblico. Isso. Para as crentes, isso não deveria ser difícil, né? Mas para quem nos assiste, mas não por que é? Não Porque deveria ainda ser. É. Para muitas mulheres, sim, né? Então eu louvo a Deus, porque o Senhor tem nos feito crescer nessa revelação. Aleluia, né? aleluia. De que nós temos uma liderança, essa liderança precisa ser forte, e essa liderança vai trazer frutos eternos. Glória porque nós a Deus. podemos formar nações fortes, como a pastora Márcia falou. Amém. Amém? Então, que Deus nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, que Ele traduza de verdade cada palavra dessa aos nossos corações. Que a gente possa crescer nessa revelação. Sim. Porque quando a gente crescer nessa revelação, vai acabar o mau humor feminino, vai acabar a murmuração feminina, porque a gente gosta de murmurar. Gente, eu tô falando de um assunto que eu sei muito bem, afinal de contas eu sou mulher. E eu não sou uma mulher perfeita. Isso é uma realidade mesmo. Buscando essa perfeição. Você tá certa, certíssima. Né? Então precisamos entender o nosso lugar. Sim. E o nosso lugar é debaixo da liderança do Senhor, Amém. da liderança do nosso marido. E Perfeito. liderando os nossos filhos, liderando a nossa casa. E se você fizer tudo isso debaixo da graça do Senhor, Amém. entendendo que você é filha amada, se você tem dificuldade em fazer essas coisas, irmãs, ora.
O nome desse canal é o quê? Você acredita em oração, né? Isso, é a chave. Não é isso na oração? Ora. Então, se você vai orar, vai falar... Eu digo sempre às irmãs, para de querer enganar Deus. Fala para Deus, Senhor, eu não gosto de lavar prato, Senhor, eu detesto passar roupa. Não consigo. Ele vai te socorrer. Eu não consigo fazer isso com prazer, mas Senhor, me dá alegria em servir. E eu te garanto que o Senhor vai dar. Vai. Amém? Então, converse com seu pai te ama e ele vai te dar prazer nessas coisas. Agora, primeiro você precisa mudar isso aqui. Ver que tudo isso você está servindo ao Senhor, servindo a sua família, servindo aos seus filhos, servindo ao seu marido. Glória a Deus. Amém? Tremendo, né? Tremendo. É uma palavra muito importante para o lar, muito. Nós vivemos uma época em que o mundo está ditando, né, o papel da mulher. A mulher tem que ser líder, Isso. a mulher engrandece tudo que a mulher faz lá fora. E, na verdade, o início, a base é em casa, né? Você tá lá fora, você é bem vista, você é como o Thalita falou, né? Você é elogiada e a sua casa tá uma bagunça. Isso é uma verdade. Eu acho que o Senhor colocou no seu coração porque precisava mesmo falar para as mulheres que nos assistem. O que Thalita falou só trouxe verdades. Gente, eu já vivi uma época da minha vida que eu não tinha prazer também em arrumar casa, nada disso. Muito pelo contrário, a gente murmurava. Um dia, aí quando você começa a se aproximar do Senhor, o Senhor molda tudo isso, Thalita, né? Exatamente. Não existem fórmulas, existe você se aproximar do Senhor Jesus. Quando você se aproxima, Ele te transforma. E aí, quando eu fui ficando próxima ao Senhor, caiu uma ficha tão grande. Uma vez o Senhor falou comigo, você está reclamando de arrumar casa. E você já imaginou quantas mulheres tem que não tem um lar para arrumar, uma casa para arrumar, filhos para cuidar, que desejam ter um marido, né? Que às vezes reclama e a gente, Exatamente. né? Gente, e aí quando essa ficha caiu, hoje, Thalita, é isso que eu tô dizendo pra você, é verdade, Suzana. É Jesus que faz a diferença. Ele é a terceira dobra do cordão mesmo. Quando ele entra, ele encaixa tudo. Porque eu não tinha esse prazer, eu não tinha noção de que eu era tão importante dentro da minha casa, primeiramente. E tudo isso eu aprendi com o Senhor. Tudo que Thalita falou é uma tremenda verdade. E se tá faltando isso na vida de alguém que nos assiste, eu acredito, eu vou falar agora de certeza, eu acredito que o que falta é Jesus mesmo. Porque quando ele entra, ele faz todos os encaixes. Tudo vai para o seu lugar. A mulher entende o papel dela. Nós estamos abaixo da liderança do nosso marido, sim. Tem mulheres que não gostam de ouvir, infelizmente. Mas isso é base bíblica. Nós servimos ao Senhor. Nós vivemos pela palavra dele. O que Thalita falou é uma verdade. Quer a gente queira ou não, o lar abençoado é o lar que está dentro dos princípios do Senhor, né? Isso é bíblico. É bíblico, gente. E é muito fácil. Quando você começa a viver isso, Mônica, você vê que é o melhor de Deus para sua vida. Meu Deus, é tão bom estar debaixo da liderança de André. Nossa. Tem decisões tão difíceis que a gente precisa tomar e que eu fico assim, ai meu Deus, ele tá com dúvida, então eu não tenho não. A gente vai fazer assim. Eu falei, tá bom. Parece que tira aquele peso, né? Então, quando você tá debaixo da liderança de um homem que você sabe que teme ao Senhor, que é alguém que anda nos caminhos do Senhor, é uma bênção. Agora, se você não tá também debaixo dessa liderança, minha irmã, vai orar. Vai orar, vai buscar em Deus. E que eu sei que é promessa, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Aleluia. Seu marido vai ser uma bênção na sua vida. Agora, se você é solteira, tá ouvindo essa palavra, cuidado com quem você vai casar. Né? Cuidado e porque já entra no relacionamento sabendo, né? Isso. Eu já ouvi, viu, Mônica, algumas meninas falando assim, não, obreira, eu tenho certeza com que eu vou casar com ele. Eu tô disposta, obreira, a pagar o preço. Você não pode, você dá o conselho, mas a pessoa ouve, se quer, decide ouvir ou não, né? E aí o tempo passa, a pessoa casa, e eu já vi alguns casos voltarem pra gente e falar assim, obreira, eu não sabia que o preço era tão alto. Eu falei, será que não sabia mesmo? Sim. Então a gente precisa realmente buscar as direções do Senhor para não tomar decisões precipitadas e se arrepender depois e depois ser difícil consertar. Eu vou dizer uma coisa aqui, ó. O casamento, né? Mulher, liderança, o casamento ele vai funcionar certinho. Uma mulher no papel dela, o homem no papel dele, tudo certo como o Thalita falou, quando eles for a 3.
O problema dos casamentos no normal, no geral é esse, é porque só são dois, a mulher e o homem. Precisa ser a três. A mulher, o homem e Cristo no meio. Quando Jesus estiver no meio, pronto, resolve tudo. Todas as áreas são resolvidas a partir de você chamar Cristo, né? Ele é a terceira dobra do cordão. Sem ele, a gente pode pegar técnicas, coaches. Nossa, e eu conheço um monte, viu? Por causa do Instagram, né? E se Jesus não tiver, não tem como você ter esse entendimento de que você está abaixo da liderança do seu marido. Não tem como você ter esse entendimento que tudo que a gente faz é para o Senhor, como Thalita falou, isso é perfeito. Faça, quando você estiver varrendo a casa, faça como se você estivesse varrendo, porque Jesus é para Jesus. Ele vai vir te visitar. Você tá fazendo, pensa numa tarefa que você não gosta de fazer. E nós temos muitas, né, Thalita? Né, Su? Se você fazer como quem faz para o Senhor, fica tudo tão leve, tão mais leve. Hoje eu posso falar isso, mas eu vivi tudo que Thalita falou, eu vivi tudo isso. E quando ela fala para mim, é tanta verdade, é como se eu estivesse me vendo, sabe, Thalita? Estivesse me vendo, contando uma parte da minha história. Então, ouçam, a palavra é edificante, ruminem, entendam, ouçam de novo e acreditem que tudo que a gente coloca o Senhor no meio, toda a base que tudo fundamentado na palavra do Senhor dá certo, vai dar certo. Eu vou deixar a Suzana falar um pouquinho, porque se deixar, a Suzana já me conhece. O Carretel... Fala, Su, comenta. Amém. Troca de papel, né? Aleluia. Tudo vai bem. Amém. Amém, amém. Muito forte, poderoso. Thalita, já estendo logo o convite para quando tiver um tempinho, eu sei que é ocupada, esposa de pastor, obreira. Eles vieram, conheci pessoalmente, eu coloquei até pôsteres deles, né, Thalita? Vieram aqui em casa sábado Foi passado. maravilhoso aquele dia. Ai, foi tão gostoso. Uma comunhão, gente, como eu tô sentindo falta disso, sabe? E eles estiveram aqui, os pastores, a Dean, Kellen, a Thalita, o esposo dela, foi poderoso. Foi muito gostoso recebê-los. E a gente acabou estreitando os laços, né, Thalita? Conheci Thalita e a gente o coração já trouxe ela mais pra perto. Parece que se conhece há um tempão, né, Mônica? Eu falo com ela como se eu conhecesse há um bom tempo, mas é de Deus. Confirmação do Senhor. Tá bom? Thalita, muito obrigada pela sua participação. Carinho. E eu gostaria que você voltasse também. Assim a gente vai chamar a Rízia também. A pastora Kelly vai trazer uma palavra pra gente. Olha, o Senhor tá mandando tanta gente boa pra gente. E eu sou tão grata a Deus. Eu vejo a graça dele, sabe? O favor do Senhor, né, Su? A gente sempre comenta. O Senhor só tá mandando gente boa pra gente. Então eu agradeço de coração. E já estendo pra quando puder, tem um tempinho. Tá? Deus a abençoe. Vou voltar sim, será um grande prazer. Fala, se despede porque a pessoa é tagarela. Eis-me aqui. Amém. Muito obrigada. Obrigada, amor. Pessoal, fiquem ligados no próximo Grande vídeo. Beijo. E sejam abençoados com a palavra. Né? O Senhor usou tremendamente Thalita. Sejam abençoados. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau, Thalita. Um abraço. Tchau, Su. Orai sem cessar. Tchau, tchau. Tchau.